Muito bem, o tema com o que eu vou tentar desenvolver um pouquinho com você é esse que está aí, o último êxodo, Isaías e Paulo na teologia de Colossenses. O nosso querido Craig Blomberg já desenvolveu para nós um pouco hoje pela manhã, pelo menos um resumo do que seria a teologia paulina, averiguando e investigando se nós encontramos na teologia de Paulo aquela mesma dinâmica que nós encontramos em Jesus, em que a erupção dessa nova era acaba transformando todo o nosso viver e perspectiva de realidade e de vida. E aí a minha proposta então é pegar uma carta de Paulo, Colossenses, e fazer um estudo de caso e ver se a tese geral que nós estudamos hoje de manhã se aplica a esta carta bem específica, não tão grande, do nosso querido apóstolo Paulo. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1, se você quiser acompanhar. Colossenses capítulo 1. Muito bem, a gente vai tentar sincronizar um pouco os slides aqui com o que a gente for falando. A minha tese nessa fala é que a descrição da obra de salvação de Deus em Cristo Jesus, na carta aos Colossenses, é extraída predominantemente das imagens daquilo que nós chamamos de o segundo êxodo de Isaías 40 a 55. A gente vai desenvolver um pouquinho mais o que seria esse segundo êxodo de Isaías daqui a pouquinho. No entanto, o segundo êxodo isaiânico é mais do que simplesmente uma analogia para falar da salvação. Paulo interpreta a obra da salvação de Cristo como cumprimento das promessas do êxodo escatológico de Isaías, especialmente esses capítulos 40 a 55, que em alguns círculos é considerado um deutero-Isaías, um segundo Isaías, que se nós pararmos para conversarmos sobre os argumentos, nós temos um livro de Isaías, não dois, não três. Então essa é a minha tese. Paulo está usando as imagens do Êxodo aqui para falar desta salvação que Deus nos trouxe em Cristo Jesus como cumprimento daquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, dentre os demais profetas. Portanto, para Paulo, aqui em Colossenses, a salvação em Cristo inaugura a nova e decisiva era escatológica na história da salvação. Essa nova era é marcada pelo cumprimento das promessas de Deus a Israel, sobretudo no que diz respeito à inclusão dos gentios no último e derradeiro êxodo, acarretando assim em uma redefinição ou reconfiguração do conceito de povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então essa é a minha tese, a gente vai tentar averiguar agora, a gente vai analisar um pouco o Colossenses e ver se ela se sustenta. Tá bom? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é contextualizar um pouco a carta de Paulo aos Colossenses, sem muitos detalhes, mas nós podemos apenas devemos lembrar o contexto de um ensino herético lá na igreja de Colossos. Então Paulo escreve para combater alguns falsos mestres que estavam ensinando algumas coisas um pouco complicadas para a ortodoxia cristã. Dentre as várias coisas que nós poderíamos destacar desta heresia, que é conhecida na academia como heresia colossenses, nós podemos dizer, apesar de não conseguirmos definir precisamente quais eram os contornos específicos dessa heresia, nós podemos notar, a partir do que Paulo escreve, que esse falso ensino afetava pelo menos 3 áreas importantes da doutrina cristã. Cristologia, que é aquilo que nós compreendemos a respeito de Cristo. Soteriologia, aquilo que nós compreendemos da salvação. E antropologia, aquilo que a Bíblia entende a ser o ser humano, a nossa natureza. Dentre as várias coisas, quando nós então temos a cristologia afetada, naturalmente isso vai afetar a maneira como nós entendemos a salvação de Deus. E é esta razão pela qual Paulo escreve esta carta, desenvolvendo uma cristologia, uma doutrina de Cristo tão profunda, considerada na academia como sendo a carta que
expõe a cristologia mais alta, ou a cristologia mais profunda de todas as cartas do apóstolo Paulo. Esta visão distorcida de Cristo afetava a visão que os colossenses tinham da salvação, dos seus efeitos e, obviamente, a compreensão que eles tinham de si mesmos. A cristologia distorcida afetava a percepção da realidade. Em outras palavras, eles não conseguiam compreender que eles estavam livres de algumas das ameaças trazidas por estes falsos mestres. Eles não conseguiam perceber, pelo menos neste momento, que eles estavam vivendo em uma nova era, dentro da era antiga, e estavam correndo o risco de escorregar de vez para o antigo modo de viver. A heresia colossenses, aquilo que eles ensinavam, requeria uma série de práticas que pertencem à antiga era. Paulo menciona, por exemplo, no capítulo 2, verso 17, no verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido, nós ouvimos isso hoje de manhã, sombra das coisas que haviam de vir. Essas coisas já vieram, já estão aqui. Por que vocês ainda vivem como se nós estivéssemos naquela outra antiga era? E tudo isso por quê? Porque a visão que eles tinham de Cristo e da sua obra, da identidade de Cristo e a sua obra de salvação estava distorcida. E isso desloca completamente a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva, a nossa percepção da realidade. Qual foi o antídoto usado por Paulo para combater esse falso ensino? Vamos relembrá-los de Cristo. Quem Cristo é, o que Ele fez por nós na cruz. Ele escreve para relembrá-los da identidade, status e obra de Cristo na cruz. Ele deseja que os crentes colossenses voltem pelo menos a viver à luz da nova era inaugurada por Cristo na cruz. Paulo inicia então a sua carta destacando a obra de libertação realizada por Deus em Cristo, referindo-se a ela com a linguagem que lembra muitíssimo a linguagem do Êxodo, lá do Antigo Testamento. E isso nós vemos em Colossenses 1, 12 a 14, que serão aqui os nossos versos principais essa noite. Paulo inicia a sua carta, mais uma vez, expressando gratidão pela fé dos colossenses, orando para que eles cresçam no conhecimento de Deus. No verso 12, ele fala, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Antes de nós seguirmos para analisar esse texto, nós precisamos fazer um breve resumo do tema do Êxodo, especialmente o chamado segundo Êxodo. E é isso que nós vamos fazer agora. A libertação de Israel como um segundo Êxodo em Isaías 40 a 55. Todos nós aqui, eu acredito, lembramos dos eventos do Êxodo, da história de como Deus libertou o povo do cativeiro egípcio. Não é através de Moisés e com feitos miraculosos, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a perambulação do povo pelo deserto, Deus providenciando água de pedra, comida, carne, maná, esses eventos que nós lemos a respeito em Êxodo. Pois bem, o Êxodo foi um evento fundacional na história da nação de Israel, de todo o povo de Israel. Esse foi um evento que contribuiu muitíssimo para formar a identidade do povo de Israel. Este evento ficou tão enraizado na mentalidade judaica que gerações futuras passaram a retratar, a descrever manifestações subsequentes de atos de libertação de Yahvé com imagens extraídas do Êxodo.
Ou seja, quando eles precisavam teologizar, quando eles precisavam refletir sobre a maneira como Deus estava intervindo na história em um determinado momento futuro para livrar o povo de algum tipo de drama, de aprisionamento, as imagens do Êxodo eram trazidas à memória. Mas não somente isso. Israel também passou a olhar para o Êxodo original como uma fonte de esperança futura. Aquilo que Deus um dia fez por nós lá no Egito, Ele voltará a fazer. Lembra como nós iniciamos, como Moisés inicia a entrega dos 10 mandamentos? Você tem primeiro uma relembrança de uma história recente que mostra o relacionamento do Senhor para com aquele que estava sob a sua autoridade, antes de você impor as suas leis. E Moisés começa os 10 mandamentos dizendo o quê? Deus começa dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito. Isso jamais será apagado da memória dos israelitas. É uma fonte de esperança. Deus não nos abandonará, porque Ele fez aquilo no Egito, Ele tornará a fazer. E o exemplo mais distinto dessas imagens do Êxodo para retratar uma libertação futura é encontrado em Isaías, especialmente os capítulos que eu já mencionei, 40 a 55, também chamados, esses capítulos juntos, de o livro das consolações, porque é assim que Isaías começa o capítulo 40, consolando, confortai o meu povo. E aí Isaías vai retratar tudo o que acontece com imagens do Êxodo. Ele retrata a libertação que Deus traria ao povo israelita do cativeiro babilônico em 538 a.C., através de Ciro, mediante imagens do Êxodo, mostrando como ele conceitualizava, como ele pensava naquela libertação, à luz do que Deus já havia feito pelo povo. E isso, na academia, é chamado de o segundo Êxodo, ou o novo Êxodo. Isso é muito importante. Esse tema é extremamente importante em Isaías, e o que é reconhecido por muitos estudiosos. Por exemplo, alguém chamado Moonberg escreveu que a concepção do novo Êxodo é um dos temas mais profundos e proeminentes na tradição que Isaías 40 a 55 emprega para retratar o final escatológico. Você pega imagens do Êxodo. Daqui a pouco nós vamos ver como que nós construímos, como que nós encontramos essas imagens em Isaías. E ele então aplica para falar de uma salvação, libertação futura e final, escatológica. Mas você tem aqui também, no próximo slide, você tem outras citações como de Bleckenstop, que fala que o Êxodo é visto na tradição não apenas como um evento definitivo. Ele adquiriu valor paradigmático por revelar as linhas essenciais ou a estrutura da atividade salvadora de Deus. Ele é um evento paradigmático, isso significa que é um evento modelo, exemplo para o que Deus faria no futuro por Israel. Estão me acompanhando? Qual é a ideia? Se você estivesse conversando com um linguista cognitivo, ele falaria para você que a ideia do Êxodo acabou se tornando um sistema conceitual na mente do israelita. Ou seja, sempre que um israelita precisava de esperança ou construía na sua mente a imagem de Deus vindo para libertá-lo, ele lembrava do Êxodo e falava a respeito dessa libertação que ele esperava, libertação futura, em termos do que Deus havia feito lá no passado. Fishbein, que também trabalhou bastante, estudou bastante o tema do segundo Êxodo, ele escreve que o tema do Êxodo enfatiza o paradigma histórico-temporal em cuja imagem todas as restaurações futuras da nação devem se manifestar. Cada geração olhou para o primeiro Êxodo como a expressão arquetípica de sua própria esperança futura. Tudo isso é apenas repetindo o que eu já falei para você. Eles olhavam para o Êxodo,
sentiam aquela esperança, a promessa de que Deus repetiria isso. Eles viam o êxodo como sendo o arquétipo, aquele primeiro exemplo de libertação miraculosa de Deus, e lembravam: Deus não esquecerá o seu povo, como Ele não esqueceu quando nós estávamos no Egito. Ele operará os mesmos tipos de milagres, de maravilhas para nos tirar de qualquer situação. O tema do Êxodo, então, funciona para Isaías como uma subestrutura narrativa, sobre a qual o profeta apresenta a libertação de Israel da Babilônia. E as alusões à tradição do Êxodo contam a história do retorno do remanescente de Israel da Babilônia para Jerusalém em termos do segundo Êxodo. E eu quero ler apenas alguns textos de Isaías para nós identificarmos algumas dessas imagens. Eu espero que ao ler, nós vamos ver 4 textos curtos de Isaías. E a minha expectativa é que ao ler você perceba como Isaías está pensando na libertação do povo de Babilônia em termos de imagens que lembram o Êxodo. A primeira passagem está em Isaías 43, 16 a 21 e diz assim: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar. Uma lembrança direta do que Deus havia feito outrora, percebe? Veja a lembrança. Outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Passaram a pé enxuto. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei, veja, futuro. Eis que porei, veja o verso 18, como Isaías fala para o povo: olha, não lembre daquilo que Deus fez no Êxodo agora. Ele não está dizendo que você precisa esquecer, o que ele está dizendo é o seguinte: a nova coisa, o novo Êxodo, a nova libertação de Deus será muito maravilhosa, muito maior do que a primeira. Então esqueçam até mesmo a antiga. Ele fez isso, mas a nova será maior. O novo êxodo será maior. Eis que porei, futuro, um caminho no deserto e rios no ermo. Lembra como ele colocou um caminho no meio do mar? E no deserto para o povo perambular? Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Lembra que ele fez isso com o povo quando saiu do Egito no deserto? Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse é um dos textos que mostram imagens do Êxodo de forma bem clara. O segundo texto, Isaías 48, 20 a 21. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Vocês lembram de onde vem isso? Êxodo. Próximo texto. Isaías 51, 9 a 11. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Os resgatados do Senhor sairão não mais do Egito, mas da Babilônia, e retornarão para Jerusalém. Próximo texto e último, Isaías 52, 11 a 12. Retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Lembra que lá no Egito Deus falou: olha, vocês não têm tempo de sequer assar pão. Vocês vão sair com pressa, com a roupa do corpo. É essa a imagem, é essa a ideia. Saiam. No segundo Êxodo, Isaías fala: sem pressa, porque aqui vai ser maior.
a obra será mais grandiosa aqui. Vocês não irão fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, como foi no primeiro Êxodo. Essas são alusões mais diretas. Nós temos várias outras alusões no livro de Isaías a esses eventos, mas eu espero que esses 4 exemplos aqui nos tragam alguma ideia, pelo menos um senso do que Isaías está passando para nós. A lista dessas alusões ao tema do Êxodo varia entre estudiosos, como você pode imaginar. Mas se nós tivéssemos que resumir um pouco do que essas alusões seriam, elas deveriam conter os seguintes elementos. Primeiro, nós encontramos em Isaías uma referência a alusões às promessas que foram feitas aos patriarcas, as quais incluem a dádiva da terra. Você vê isso em o texto está ali, 49, 8 a 12, não temos tempo de ver tudo. Há referências em Isaías à fertilidade miraculosa de um Israel estéril. Há referências às promessas de benefícios salvadores para a nação, em cumprimento da promessa que foi feita a Abraão em Gênesis 12. Isaías retoma esse tema e mostra que através desse segundo êxodo, desta grande libertação de Deus, aquela promessa de Abraão seria levada adiante. Porque o povo não é resgatado de Babilônia simplesmente porque estava sendo oprimido, coitadinho, assim como não foi libertado do Egito, da mesma forma apenas porque era um povo escravo, oprimido. Mas o que Deus está fazendo com tudo isso é levando adiante o grande drama da salvação, desde Gênesis 3,15 até Apocalipse. Deus promete a Abraão que através da nação de Israel, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Não seria o Egito que impediria isso. Não seria Babilônia que impediria que a promessa de Deus se cumprisse. O povo então é libertado para que Deus dê continuidade, como parte da continuação do drama, do enredo de Deus, salvando a humanidade e cumprindo as suas promessas de salvação a todos. Um outro elemento que nós encontramos é a libertação do Egito. Há referências, alusões abundantes em Isaías sobre esta libertação. Nós já vimos um pouco nos textos que já lemos. Também nós temos alusões à jornada pelo deserto. Como Deus seria o Deus da providência novamente para Israel ao sair de Babilônia, e como que ele providenciaria pão e água e um caminho reto no meio do deserto, no ermo e também por meio das águas. Há alusões em Isaías também à reentrada na terra prometida. Em Isaías 49 nós temos referências a essa terra. São todas estas alusões ao tema do Êxodo em Isaías 40 a 55. Porém, veja só, e aí a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Isaías não somente usa o tema do Êxodo para trazer esperança ao povo ou para mostrar que o que Deus estava fazendo, esta nova coisa, era semelhante à antiga. Isaías retrabalha o tema do Êxodo. E então nós encontramos no profeta, assim como em outros profetas, mas especificamente ou especialmente em Isaías, nós encontramos uma transformação do paradigma do Êxodo. Veja, o Êxodo se torna este processo ou esta mentalidade, parte da mentalidade cristã, parte da mentalidade israelita para falar da salvação de Deus. Isso vai sendo retrabalhado ao longo da tradição de Israel. E às vezes recontado quase que igualmente ao Êxodo original, mas ele vai sendo transformado em outros contextos. Isso acontece em Isaías. O paradigma do Êxodo passa por uma transformação substancial ao longo do Antigo Testamento e, sobretudo, em Isaías 40 a 55. Se nós tivéssemos que, mais uma vez, fazer um esboço breve, porque o nosso tempo só nos permite algo bem rápido, dessa transformação que ocorre em Isaías, ele também conteria os seguintes elementos. Primeiro, o tema do Êxodo foi escatologizado. Em outras palavras,
Isaías deu ao tema do Êxodo um escopo escatológico. O que é que isso significa? Significa que o Êxodo, para Isaías, se torna um evento futuro, que é prometido com base em ações de Deus no passado. E isso é visto especialmente no contraste entre coisas anteriores e coisas novas. Nós já vimos esse texto. Isaías nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. As coisas antigas, que é mencionado por Isaías aqui, se referem às coisas anteriores ao Êxodo, ao evento original do Êxodo. É isso que ele tem aqui em mente. E ele fala que essa nova coisa, esse novo Êxodo, será bem maior. Está saindo à luz. Não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto. Será algo maior. Um outro elemento dessa ênfase escatológica do Êxodo é que Isaías nos diz que quando Deus operar essa grande libertação do povo de Israel da Babilônia, isso trará efeitos cósmicos também. A ideia de Isaías é que a última era, ou a última realidade do universo, será semelhante à primeira. Essa é uma ênfase também que nós encontramos especialmente nos profetas, que o final da história será igual ao início. Que Deus está refazendo, reconstruindo o Éden no mundo, em outras palavras. Ou, para sermos mais fiéis ao texto bíblico, Deus está fazendo o quê? Novos céus e nova terra. E aí nós temos aquelas imagens de paz entre os animais, de harmonia universal, de salvação universal. Um bom exercício para você, talvez fosse pegar quando você estiver fazendo a sua devocional, você lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis, aí depois você lê os últimos 2, 3 capítulos de Apocalipse. E vê como as Escrituras terminam fazendo o quê? Revertendo os efeitos maléficos de Gênesis 3 da queda, de volta para Gênesis 1 e 2. Esse é o final da história, novos céus e nova terra. Isaías promete isso em suas imagens do Êxodo. O Êxodo então toma um aspecto escatológico. Ele mistura imagens do Êxodo com imagens da cosmogonia bíblica, da criação de Deus, da origem de toda a criação. Para Isaías, a coisa nova que ele menciona nesse texto é o novo Êxodo. E o novo Êxodo é um ato de criação. Deus está recriando. Quando Paulo fala de reconciliação em 2 Coríntios 5, ele volta para Isaías dizendo que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É a isso que Paulo está aludindo em 2 Coríntios 5. Então, o tema do Êxodo ele é transformado, ele recebe esse escopo escatológico em Isaías. Essa transformação escatológica leva a uma outra ênfase também. Desencadeia numa ênfase universal, o de salvação universal. Há vários textos em Isaías que eu gostaria de ler, mas eu vou fazer referência apenas a alguns. Se você quiser conferir comigo, Isaías 40, versos 3 a 5. Isaías capítulo 40, versos 3 a 5. Logo o início desse livro da consolação, nós lemos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e toda a carne
haverá, pois a boca do Senhor o disse. Espera, quem vai ver a obra que o Senhor está fazendo aqui, esse segundo êxodo? Israel somente? Toda a carne o verá. Veja Isaías 42, verso 4. O primeiro daqueles que nós chamamos de cânticos do servo. São 4 cânticos em Isaías, que nós chamamos de cânticos do servo. Esse é o primeiro. Veja o verso 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra, uma referência ao servo, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão o quê? A sua doutrina. As terras ao redor do Mediterrâneo, uma referência às extremidades da terra, uma referência às nações gentílicas ao redor de Israel. Elas aprenderão a doutrina do servo. Veja os versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aquilo que Deus estava fazendo em Israel teria consequências, implicações para quem? Para todos os gentios. De modo mais direto agora, Deus dá um passo adiante, digamos assim, no progresso da história da salvação. Esta libertação que eu estou causando agora trará efeitos positivos para os gentios. Em cumprimento de quê? Gênesis 12. A promessa de Deus a Abraão. Os gentios serão abençoados através de Israel. E nós temos vários outros textos que eu deveria ter colocado, talvez, eu não sei se está no próximo slide. Não, não está. Mas temos vários outros textos se referindo a esta abrangência universal da salvação que Deus estava trazendo para Israel. Resumindo então, o êxodo agora envolveria não apenas Israel saindo de Babilônia, mas à medida em que Israel fosse liberto da Babilônia, os gentios também experimentariam esta salvação de Deus. Esse é mais um elemento da transformação do tema do êxodo em Isaías. Esse escopo universal, por sua vez, desencadeia uma redefinição do povo de Deus, agora estendido para acomodar também as nações gentílicas, como nós já vimos. E isso aqui introduz já lá em Isaías a questão do verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel. Nós temos um escopo universal, esse escopo universal então desencadeia necessariamente numa redefinição, reconfiguração do povo de Deus. Por último, vital, a imagem ou a mensagem de Isaías 40 a 55 é a polêmica contra os deuses ídolos das nações, que o nosso pastor Guilherme mencionou hoje na nossa devocional pela manhã. Deus tem uma disputa contra os deuses ídolos das nações, Deus decreta, sentencia-os como nada, não há Deus senão Yahvé, e portanto Deus mostra para o povo como Ele é capaz de resgatar e reconstruir o seu povo. Israel estava, mas como assim? Veja, os povos das nações, eles estão nos oprimindo, eles são mais poderosos do que o nosso Deus? Há várias imagens de tribunal em Isaías, há várias contendas. A palavra hebraica riv diz respeito a este caso legal no meio do povo. Então, quando eu tinha um problema com o meu amigo Craig, ele havia me ofendido, e eu poderia então abrir um processo legal contra ele. Isso era chamado de riv, em hebraico. E eu acusaria, eu mostraria para ele o que ele havia feito contra mim, e ele precisaria se defender. Se eu não consigo resolver esse meu problema, eu envolvo um juiz. Eu chamo o Jonas para poder resolver essa parada. E agora nós temos, ao invés de uma dinâmica bilateral, uma dinâmica trilateral. E eu chegaria para o juiz e falaria que em Israel seriam os anciãos no portão da cidade e diria, olha, ele me ofendeu, esse é o meu caso contra ele. Nós precisamos chegar a um consenso, a uma resolução aqui. Deus usa, e os profetas usam esta imagem do dia a dia para falar do relacionamento de Deus com o povo. Deus fala através de Isaías, eu tenho um riv, eu tenho um processo contra o meu povo. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês estão distantes de mim.
Deus abre um processo legal contra o povo várias vezes em Isaías, especialmente dos capítulos 40 a 55. Mas o povo, em sua ousadia, também abre um processo contra Deus. E em determinados momentos, o povo fala: olha, nós temos um caso contra ti, ó Deus, porque tu nos abandonaste. Tu nos entregaste à Babilônia. Os deuses deles, por acaso, são mais fortes do que tu, do que o nosso Deus? Deus esqueceu a sua aliança contra nós. E agora Deus, ao invés de juiz, ele se torna o quê? Aquele que se defende, o réu. Ele precisa se defender. E a resposta de Deus nesses casos em Isaías é: olha, vamos pensar o caso direitinho. O problema não fui eu que abandonei vocês. Foram vocês estão no cativeiro por quê? Porque vocês quebraram a minha aliança. E isso foi prometido, isso já foi anunciado por Moisés no seu cântico em Êxodo 31, 32. Está lá, para quem quiser ler. Israel sabia disso. Se vocês quebrarem a minha aliança, vocês serão enviados para o exílio, para o cativeiro. E aí Deus volta o processo contra eles. E Deus abre um contra os deuses também. Vocês são realmente poderosos? Pois profetizem. Anunciem o futuro. Vocês conseguem anunciar o futuro? Não. Pois vocês são nada. Essa é a sentença de Deus. Vocês não existem, vocês são nada. Não há realidade nos ídolos. Isso também é importante nessa imagem de Isaías aqui. Mas com isso já vai mais da metade da nossa palestra. E a gente precisa chegar finalmente em Colossenses. E aí nós vamos passar para isso. Próximo slide, por favor. Antes, porém, eu tenho falado de alusões, mas o que é isso? Greg K. Beale, inclusive, a Vida Nova traduziu um dos seus livros, que é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, está traduzido. É um livro que, se você quer entender a Bíblia, se você estuda a Bíblia com seriedade, tem que estar na primeira prateleira lá da sua bibliotequinha para você alcançar, pegar e sempre analisar o que eles escreveram ali, com vários autores fantásticos contribuindo. Eles avaliam como o Novo Testamento usa o Antigo. E Beale é muito forte nessa área de alusões, né, de intertextualidade. E é assim que ele define o termo alusão, e eu fico com a definição dele. Alusão é uma breve expressão usada por um autor com a intenção de que o leitor perceba sua dependência de uma passagem do Antigo Testamento. Referências indiretas, ou seja, a redação do Antigo Testamento não é reproduzida diretamente como em uma citação. Numa citação, você, em português pelo menos, abre aspas e você cita diretamente um outro texto, indicando que você está citando ipsis literis. Numa alusão, você não precisa fazer isso. Eu posso aludir a qualquer evento apenas usando alguns poucos, no caso da definição de Beale, feita com até mesmo 3 ou menos palavras, ou apenas uma ideia, e você já estaria aludindo a um evento passado. Por exemplo, quando Isaías escreve dizendo: e eis que eu prepararei, que abrirei um caminho pelas águas para vocês, ele não está citando o Êxodo, está? Mas você consegue entender a que ele está aludindo, qual é a referência que ele tem em mente, especialmente diante do contexto? Lembre que contexto é a palavra mais importante para se interpretar um texto. Quando você tem vários elementos lexicais, várias palavras apontando para aquela referência passada, ou conceitos, que a academia precisa se desapegar desse vício, desse vício por procurar paralelos lexicais somente, mas há paralelos conceituais. E quando nós encontramos essas coisas, nós temos então alusões. Quando nós olhamos para Colossenses 1, 12 a 14, nós encontramos essas alusões. Nós encontramos algumas metáforas na maneira como Paulo descreve a salvação de Deus, que remontam ao Êxodo. Então, nós vamos ver algumas imagens do Êxodo em Colossenses 1, 12 a 14. Então, apesar da falta, e essa é uma característica marcante de Colossenses, não há nenhuma citação direta do Antigo Testamento em Colossenses, mas há várias alusões no meu entendimento. Você pode ver no livro do Beale, que eu acabei de mencionar, ele vai encontrar algumas dessas alusões para você. E nós temos, pelo menos nesse texto de Colossenses 1, 12 a 14, 3 metáforas que apontam para o Êxodo. Paulo fala de herança, libertação e redenção.
As palavras, inclusive, aparecem na tradução do Antigo Testamento para o grego, uma tradução que nós conhecemos por Septuaginta. Então, nós temos paralelos lexicais, mesmas palavras aparecendo nos dois textos, portanto, Paulo apontando para aquele evento passado. As alusões que nós encontramos em Colossenses 1, 12 a 14, elas mostram para os colossenses que eles faziam parte da história da nova aliança de Deus e que, portanto, eles não poderiam voltar ao modo antigo de vida. Era isso que uma das coisas que Paulo estava tentando mostrar para eles. Vamos dar uma olhadinha no texto. Eu também coloquei no slide para você aí. Tentei colocar aqui para você Êxodo 6, 6 a 8, que é o texto do Êxodo original. E Colossenses 1, 12 a 14, lado a lado. Em Êxodo 6, 6 a 8 nós lemos: Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos libertarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações e julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como herança. Eu sou o Senhor. Deus está falando para Israel. Veja Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo está aqui se voltando para os gentios. Ele fala, dando graça ao Pai que vos fez. Até então, Paulo vem falando nós. Agora ele vira e fala que vos deu, falando de vós, os gentios, porque eles, Paulo e Timóteo, os dois escritores, escritor e co-escritor de Colossenses, eram judeus. A herança pertencia a eles, não pertencia? Pela promessa de Deus? Mas agora Paulo está dizendo, olha, nós damos graças a Deus que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus, porque agora Deus, através de Cristo, vos tornou hábeis, capazes, ou vos tornou habilitados, melhor dizendo, para herdarem as promessas, a herança, juntamente com o Israel que havia recebido a promessa originalmente. A promessa foi feita aqui, de uma herança, vos darei, mesma palavra em grego, e Paulo está dizendo, agora vocês também receberão. E ele nos libertou, a palavra ruomai, um resgate, mesma palavra que nós encontramos quando nós lemos Isaías, e vos libertarei, ruomai, mesma coisa. Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os colossenses agora foram libertados de um império que ele qualifica como o império das trevas, o império de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como Deus havia retirado o povo do Egito e transportado para a terra prometida. No qual temos a redenção. Também nós temos as palavras cognatas aqui, mesmas palavras, a remissão dos pecados. Essas três metáforas, herança, libertação e redenção, aludem para o evento do Êxodo. É assim que pelo menos eu interpreto. Nem todos os estudiosos gostam da ideia e abordagem de alusões, mas eu vejo esses paralelos claríssimos nesse texto. Próximo slide, por favor. Aqui eu coloquei os paralelos mais resumidos para você. Yahvé promete libertar, lá em Êxodo, e aqui em Colossenses nós temos libertado por Deus do reino das trevas. Yahvé promete redenção, em Cristo os colossenses têm redenção. Yahvé promete uma herança, os colossenses têm participação na herança de Israel. Yahvé promete conduzi-los à terra. Eles aqui em Colossenses são transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. Agora, veja só, apesar de todos esses paralelos, é muito difícil nós imaginarmos que Paulo tinha somente um texto em mente. E eu não consigo imaginar que Paulo tinha somente o texto de Êxodo 6 em mente. Lembra que eu falei para você que Êxodo
se torna um tema repetido na tradição israelita, ele vai sendo elaborado e transformado no passado da história de Israel. E nós temos esse tema ressurgindo nos profetas, sobretudo em Isaías, e sendo ali também transformado. Um bom princípio hermenêutico, então, para nós identificarmos alusões, é fazer a seguinte pergunta: a qual contexto o autor do Novo Testamento está fazendo uma alusão? Ele está se referindo aqui, por exemplo, ao Êxodo, ao evento original, ou ele está aqui talvez pensando de modo mais intencional no tema tradicional de forma geral, ou talvez em um desenvolvimento específico na história das escrituras judaicas? Eu gostaria de defender a ideia e argumento que Paulo tinha primariamente em sua mente a ideia do êxodo escatológico de Isaías, por algumas razões. Primeiro, alguns elementos que apontam para o contexto de Isaías. Nós temos ali a linguagem de libertação, a linguagem de redenção, como nós já vimos o paralelo. Mas além disso, Paulo fala que esse novo êxodo traria também o que para o povo? Perdão de pecados. E essa é uma ênfase de Isaías também. Juntamente com o grande novo êxodo haveria algo espiritual acontecendo também. Em Isaías 43, 25, Isaías nos diz: eu mesmo, Deus falando através de Isaías, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu desfaço as tuas transgressões, Deus nos diz. E nesse texto de Isaías nós vemos as duas ideias de redenção e libertação juntas. Ele fala que vai libertar e fala que também vai redimir o seu povo. Quando nós voltamos para Colossenses, Paulo resume tudo isso no verso 14, dizendo: no qual temos redenção e remissão. As duas ideias, também no êxodo de Paulo, aqui em Colossenses 1. Agora, próximo slide, por favor, deixa eu ver se é esse próximo. Eu queria apenas abrir um parêntese e mostrar que essa ideia de Isaías 40, ou todo esse pano de fundo de Isaías 40 a 55, e todo o pano de fundo do servo sofredor de Yahvé, estava muito firme na cabeça de Paulo. E nós vemos isso por conta, quando nós lemos a descrição que ele mesmo dá da sua comissão apostólica. Veja só, pense em Isaías 42, primeiro cântico do servo ali. Ali nós lemos: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, trabalho do servo, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Veja como Paulo descreve o seu chamado em Atos 26, 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Ele está descrevendo a sua conversão a caminho de Damasco. É isso que Deus fala para ele. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Eu te envio para os gentios. Para quê? Para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz. Alguma semelhança com Isaías, com o servo sofredor de Isaías? Para lhe abrir os olhos. O servo de Isaías foi chamado para abrir os olhos dos gentios, para tornar as trevas em luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora veja Colossenses 1, 12 a 14 novamente. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você consegue ver alguma semelhança entre os três textos?
Paulo parece elaborar na ideia do servo sofredor como um pano de fundo para uma imagem tipológica para o seu próprio ministério e para aquilo que Deus operou através de Cristo. Muito bem, nós vemos também em Isaías a ideia de uma transposição das trevas para a luz. Nós já lemos isso. Este é um outro elemento que aponta para mim, ou talvez o próximo, esse aqui, pode voltar. Essa ideia de transposição de trevas para a luz aparece em Isaías muito claramente. O próximo elemento que eu preciso chegar em Colossenses em algum momento. E a ênfase escatológica também de Colossenses. Eu deixei o termo em alemão para agradar o Jonas. Exato. Yeah. Então, o que acontece? O que é que nós temos? O que é que a Steigerung, talvez, intensificação significa? Quando Isaías fala do êxodo, ele não somente repete a ideia do êxodo, como ele extrapola os limites originais do êxodo, dizendo que Deus fez aqui localmente lá no Egito, Deus fará no cosmos inteiro. Ele intensifica. A mesma coisa nós encontramos em Colossenses. Paulo intensifica a ideia do êxodo. Não é apenas que vocês serão libertos, mas os seus pecados serão perdoados. O cosmos inteiro sofrerá as influências, as implicações disso. Anderson, descrevendo a tipologia do êxodo, diz: o novo êxodo será um evento radicalmente novo. Ele superará o antigo êxodo não apenas em maravilha, mas também em significado soteriológico, como evidenciado pelo tema do perdão divino, que percorre toda a sua profecia, ou pela extensão da salvação para incluir todas as nações. Muito bem. E Colossenses? A gente tem alguma coisa para falar de Colossenses depois de tudo isso? Em 10 minutos. Voltando aqui para Colossenses 1, 12 a 13, nós temos Cristo, o último êxodo Cristo e o último êxodo em Colossenses. Agora sim. Agora a gente vai começar. Isso foi uma introdução. E aí agora a gente vai expor o nosso texto. A obra da salvação de Deus em Cristo, portanto, é para Paulo o cumprimento daquilo que Deus iniciara no Antigo Testamento. Há um elemento forte de continuidade, mas há um elemento forte de intensificação daquilo que Deus prometeu. Veja só, quando você lê Isaías 40 a 55, se você lembra, todas aquelas promessas que Deus fez de resgate do povo da Babilônia foram cumpridas? Você vê tudo aquilo, você vê o leãozinho pastando com a ovelhinha, você vê tudo isso acontecendo, novos céus, todas as coisas sendo feitas novas. Você vê isso? Não. Elas não foram cumpridas ainda. Quando nós chegamos no tempo do Novo Testamento, os judeus sabiam, e aí nós ouvimos o Craig falar hoje, que sempre que a gente fala assim, os judeus no primeiro século pensavam, provavelmente o que vem depois é falso. É errado. Eu imagino que quando nós chegamos no Novo Testamento, os judeus, os israelitas, entendiam que estava faltando alguma coisa. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio dos romanos. Aquele Messias prometido por Isaías, aquela libertação, aquele rei ainda não havia chegado. Faltava alguma coisa. N.T. Wright tem uma ênfase exagerada quando ele fala que os judeus no período do Novo Testamento se viam ainda no exílio espiritualmente. E este exílio, então, esse problema do exílio espiritual de Israel é resolvido finalmente em Cristo. Esta é uma ênfase exagerada dele. Melhor do que pensar, talvez, que os judeus se viam no exílio, é talvez pensar que os judeus ainda sabiam, no primeiro século, que a restauração completa ainda não havia terminado. Não que eles se viam no exílio, mas eles sabiam que ainda faltava algo mais desta restauração. Eles aguardavam pelo o Messias prometido para se cumprir. Paulo, então, vê em Cristo este cumprimento de Isaías. Em Colossenses, Paulo descreve a obra da salvação de Deus através de Cristo como o último e definitivo êxodo. Um êxodo escatológico que marca o final de uma era e o início de uma nova era da história da salvação.
identificando assim o cumprimento das promessas de Deus a Israel e, sobretudo, a promessa de inclusão dos gentios, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que nesse novo êxodo, Deus está incluindo gentios e judeus juntos neste êxodo escatológico. O que ele está dizendo é que quando você imaginar os judeus deixando o cativeiro espiritual, o reino das trevas, os gentios estão juntos com eles. Paulo diz, ele vos tornou, vos fez idôneos para herdar tudo isso. Ele vos libertou do império das trevas e ele mesmo vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele vocês têm libertação e redenção, que é o perdão dos seus pecados. Nessa grande procissão, por meio de águas e terras aplanadas, judeus e gentios andam lado a lado, sendo resgatados por Deus, e todo o cosmos é restaurado em Cristo. Mas aí, uma vez mais, nós temos mais uma etapa do cumprimento das promessas de Isaías, porque Jesus inicia este cumprimento. Ele inaugura a nova era, porém ainda não a consuma. Isso será para o último dia. Porém, nós já vivemos, Paulo diz, nesta nova era. Portanto, o que estes heréticos colossenses estavam tentando ensinar deve ser descartado, porque pertence a uma era passada. É uma era passada. Em Colossenses, a narrativa do Êxodo funciona como uma subestrutura narrativa sobre a qual ele constrói a sua teologia. Mas mais do que isso, é também uma tipologia. Aqui no Êxodo Colossenses, nós temos judeus e gentios, como eu já falei, andando lado a lado. A linguagem de inimizade que Paulo usa no verso 21, quando ele diz, a vós outros, também que outrora erais estranhos inimigos, elas se aplicam mais diretamente aos gentios. Mas se você voltar um pouquinho no contexto, no verso 20, Paulo fala que todos foram reconciliados. Todas as coisas, o universo inteiro, inclusive seres espirituais. Dificilmente nós podemos excluir judeus dessa lista. Paulo está dizendo, judeus e gentios precisam deste êxodo espiritual igualmente. Depois nós vemos aqui em Colossenses o cumprimento da universalidade do êxodo, como em Isaías 40 a 45, os efeitos do ato reconciliador de Deus. Abraça gentios e judeus, é uma redenção universal. O meio pelo qual o povo é redimido é um meio violento. O sangue de Cristo é derramado. Assim como em Isaías 53. Nos 4 cânticos do servo sofredor de Isaías, o primeiro é o único, na minha opinião, em que nós podemos identificar uma espécie de imagem coletiva do servo, todo Israel. Mas do segundo para o terceiro, nós já vemos que isso começa a ser individualizado, porque o servo de Deus ali, ele é incumbido de salvar Israel. Então não poderia ser o próprio povo se salvando. Quando nós chegamos no 4º e último cântico, para mim fica claríssimo. Este servo ofereceria um sacrifício de Acham, verso 4, que necessariamente envolve derramamento de sangue. E o profeta nos diz que o seu sacrifício foi aceito por Deus, agradável. A obra do seu trabalho gerou frutos e o povo foi finalmente redimido. Foi isso, e é a isso, no meu entender, que Paulo alude em Colossenses 1:20, quando ele diz que ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, fazendo a paz através de quê? Do sangue da sua cruz. O sacrifício foi ofertado, oferecido a Deus e aceito. Shalom, paz, finalmente estabelecida. Isaías prometeu esta paz escatológica. Os judeus ainda não experimentavam ela no primeiro século. Mas, Paulo diz, ele fez a paz através do sangue da sua cruz, ao reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Nós temos a figura do servo e a iniciativa divina. Eu estou correndo agora para terminar. Em todas as metáforas da salvação de Deus, nós temos justificação, adoção, redenção, reconciliação. Em todas elas nós temos um denominador comum.
uma coisa que une todas elas. Elas não se excluem, elas se complementam. São várias maneiras de tentar descrever a grande salvação. Sabe qual é o elemento, o denominador comum de todas as metáforas da salvação? Em todas elas, Deus é quem toma a iniciativa. Em todas elas. Na reconciliação, por exemplo, que é uma metáfora extraída no mundo político da época, de um mundo diplomático em que uma cidade faria paz ou reconciliava uma outra cidade com ela mesma. Em todos os casos, de todos os textos gregos de que nós temos acesso hoje, aos quais nós temos acesso hoje, o verbo reconciliar sempre aparece o seu sujeito como sendo aquele que ofendeu o outro. Então, se mais uma vez eu ofendo o Craig, no mundo greco-romano, se eu ofendi, sou eu quem reconcilio o Craig comigo, que eu ofendi. Quando os macabeus, pela primeira vez, usaram este verbo grego para se referir a Deus, o texto diz o seguinte, que os 7 mártires macabeus, eles morreram, seu sangue foi derramado, um sangue voluntário e inocente, e através desse sangue, eles reconciliaram Deus consigo, porque a nação havia ofendido a Deus e Deus estava irado. E como é que eu faço? Eu reconcilio Deus comigo. Eu ofendi a Deus, quem que tem que reconciliá-lo? Eu. Mas o que é que Paulo fala no Novo Testamento? Que Deus, aquele que foi ofendido e que está virado, Ele toma a iniciativa de nos reconciliar, a parte que ofendeu. Isso é inédito na história da diplomacia greco-romana e de todos os documentos que nós temos, de todos os documentos gregos. O primeiro a usar o verbo desta maneira foi o apóstolo Paulo. Deus toma a iniciativa e a mesma coisa acontece aqui em Colossenses, como no Êxodo de Isaías, como no Êxodo original. Concluindo, o que é que isso tem a ver conosco? Craig tem destacado aqui como o tema do cumprimento é importante para o Novo Testamento. Isaías 53 fala de um servo sofredor. Os judeus ouviram falar sobre isso, os macabeus usaram isso provavelmente como uma ponte para ter a sua ideia de que mártires inocentes poderiam aplacar Deus. Mas nós nunca tivemos um nome, ou qual era a face desse servo. Paulo nos ajuda a identificá-lo. Tudo isso confirma aquilo que Blomberg, que Craig coloca no seu livro, na Teologia do Novo Testamento, de que a salvação em Colossenses é apresentada de uma forma escatológica, antiga e nova eras. Se você olhar, por exemplo, Colossenses 2,17, nós lemos porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Paulo está dizendo que todas aquelas leis ascéticas, todos aqueles requerimentos para que eles se tornassem mais crentes, eram coisas do passado, porque a realidade, a substância, o corpo é Cristo. Em Colossenses nós vemos o último êxodo, final, definitivo. Assim como em Efésios 2, em Colossenses 1, Paulo fala do mistério como sendo Cristo em vós, no meio dos gentios, a esperança da glória. Nós temos uma nova reconciliação. A imagem de reconciliação em Colossenses 1:20 tem uma ideia de nova criação, no contexto do hino. A criação original, a segunda criação. Isso é resultado da obra do grande êxodo espiritual em Cristo Jesus, em Colossenses 1:12-14. Nós temos também uma referência, no meu entendimento, uma alusão ao rei davídico, ao rei messiânico davídico, quando nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nós vemos esta ideia de o Filho amado sendo uma alusão a 2 Samuel 7, quando Deus promete a Davi que a sua descendência seria amada por ele, que a sua descendência sentaria no trono e reinaria sobre Israel para sempre. Esse é Jesus. Nós temos em Colossenses uma redefinição do povo de Deus, incluindo os gentios. Paulo fala em Colossenses 3:11, que não há mais escravo nem livre, homem e mulher, como ele fala em Colossenses também, mas todos são um em Cristo Jesus.
Essa redefinição do povo de Deus, incluindo os gentios, traz também a nossa ideia de comunidade messiânica. E sabe o que eu acho fascinante em Colossenses? É que a comunidade messiânica reflete a reconciliação que Deus operou teologicamente. Ela vive em unidade, ela expressa o perdão de uns aos outros, como Paulo nos fala em Colossenses 3. Ela evita pecados que quebram a reconciliação, a unidade da igreja. Nós vivemos como reconciliados, como se já estivéssemos em novos céus e nova terra. E toda a ética de Paulo é transformada pela ideia de novos céus ou da nova era, em contraste com a antiga era. A antiga são apenas sombras da nova, que é Cristo Jesus, a realidade. E sabe, para nós encerrarmos, Paulo fala que todos esses requerimentos dos falsos mestres eram apenas sombras, mas que o corpo é Cristo. Tanto em Colossenses como em Efésios, a palavra corpo é usada por Paulo primariamente para se referir à Igreja Universal de Cristo, que já é um desenvolvimento da ideia de corpo em Paulo. Antes, nas demais cartas, ele se refere ao corpo, à igreja, como sendo a igreja local. Mas agora em Efésios e Colossenses, é a Igreja Universal. Em Colossenses em especial, a maioria dos usos do corpo, exceto uma vez, se refere à igreja, mais uma vez. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui Paulo usa esta mesma palavra, que eu sei pode significar substância, pode significar realidade. No mundo filosófico grego, em Platão, você tem o contraste bem conhecido no primeiro século entre sombra e forma. Você tem lá esse contraste firme entre a esquia, sombra, a palavra grega, e eikon, a palavra para imagem ou forma, muito forte na filosofia grega. Raramente a palavra corpo era usada nesse contraste. Philo usa esta palavra, ou filéu, como que a gente chama o nome? Philo, em português. Philo mesmo. Ele usa essa palavra nesse contraste, ao falar que a lei de Deus era sombra, mas que a sua própria interpretação alegórica era o corpo, a realidade. Mas Paulo usa corpo, e eu imagino que seria impossível para um colossense lendo esta carta e ouvir Paulo falando que a realidade é que o corpo é Cristo, e ele não pensar de certa forma na igreja. E talvez a ideia de que a única maneira de nós experimentarmos todas estas bênçãos da nova era é quando nós estamos vivendo ou experimentando dentro da comunidade messiânica. Essa é uma verdade que nós extraímos de outros textos, certamente, como Efésios 5. Então, eu não posso afirmar que é isso que Paulo tem em mente aqui também, mas eu imagino que seria difícil, ou eu quero deixar no ar essa possibilidade de que um colossense, ouvindo esta palavra de Paulo, pensasse que a realidade de todas estas coisas, de todo este grande êxodo, de toda essa nova era, é experimentada, vivida somente quando nós estamos inseridos no corpo. Ao contrário dos falsos mestres, que no verso 19 Paulo diz, se separaram da cabeça que é Cristo. Muito bem, com isso eu acho que, apesar do pano de fundo tão grande, mas a minha tese eu imagino que eu quero sustentar de que Paulo imaginou esta grande salvação em Cristo como sendo um divisor de águas entre a antiga era e a nova era, em termos de cumprimento do grande êxodo escatológico de Isaías 40 a 55.